Bom dia a todos e a todas. Muito alegre de estar aqui com vocês. Eu queria também, em breves palavras aqui, contar para vocês por que e como chegamos até aqui. Foi uma jornada de uma discussão que a gente iniciou de clima e saúde em Baku, no Azerbaijão, ano passado, e ali com autoridades públicas como o Ministério da Saúde e com empresas da indústria e outros parceiros, tivemos ali um pouco da ousadia de criarmos uma agenda de clima e saúde capitaneada pela indústria. Elencamos alguns projetos, algumas iniciativas para alguns desafios, porque entendemos que mudança climática, estamos nada mais, nada menos falando de vida, de pessoas, não apenas de biomas e ecossistemas. E o esforço que nós temos que fazer, setor público, setor privado, é de salvar vidas, é de evitar adoecimentos. E a melhor forma que a gente tem de trabalhar numa agenda de clima e saúde consistente é que a gente atue tanto nas frentes de descarbonização, emitindo menos a partir da prevenção à saúde, de cuidados de saúde coordenados, cuidados de saúde que levem em consideração novas tecnologias. E para isso, criamos uma agenda que vamos trabalhar aqui na COP, de lançamento de uma embarcação para cobrir vazios assistenciais que precisam de serviços de saúde e que o serviço de saúde não chega porque não tem a estrutura para isso. E é melhor que a gente leve sem emissões. Nesse dia e nesse momento aqui, nós vamos fazer uma discussão sobre como nos adaptarmos. Essa COP, como todo mundo fala, é a COP da implementação. E vamos começar a implementação aqui, no SESI, com vários parceiros. Nós não fazemos nada sozinhos. Aqui, em primeira mão, a gente teve em primeira mão o apoio incondicional do Conselho Nacional do SESI, que nos deu todo o suporte e apoio, não só financeiro, mas também institucional e técnico, para que chegássemos até aqui em Belém e tivéssemos uma agenda concreta de entrega para a sociedade. Com o Conselho Nacional do SESI veio toda a estrutura pública, interministerial, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, que também são importantíssimos como poder público na implementação dessas atividades. Quero aqui destacar também que a indústria já se fez presente. Aqui é um agradecimento especial à Sanofi, foi um parceiro fundamental desde o início, acreditou na proposta, acreditou na agenda e tem nos apoiado firmemente nessa agenda que começa aqui em Belém, essa implementação. Eu queria aqui agradecer a todos, queria passar aqui a palavra à nossa mediadora, a Catiana Aragão, que pilotou esse processo junto de construção desses protocolos, que vai mediar junto com os nossos colegas, toda a equipe técnica do SESI, e que esteve envolvida. É um trabalho de muitas mãos. E eu acho que a gente só muda o clima, só muda a saúde se a gente fizer trabalho com muita gente. É assim que a gente acredita e é assim que o SESI trabalha. Muito obrigado, Cátia, contigo aqui. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Vamos conversar agora, uma conversa sobre saúde, solidariedade, sustentabilidade e resiliência industrial. O Emanuel já trouxe esse protocolo de resposta a inundações. É fruto de um acordo de cooperação entre o SESI, o Conselho Nacional do SESI e o Ministério da Saúde, e contou com vários especialistas, aos quais eu já começo os meus agradecimentos aqui. Mas eu não vou me prolongar. Para falar melhor do que eu sobre essa experiência, eu vou convidar aqui os painelistas, né, que são experts no assunto. Então, vou já pedir a Carla Gomes, presidente do Sindipan, que venha até a mesa. Obrigada, Carla. Sim, por favor. Fernando Sampaio, CEO da Sanofi, por favor. E o Gustavo Hoppen, gerente executivo de saúde do SESI Rio Grande do Sul. Eu vou trocar de lugar, ficar pertinho de vocês. Então, já dando início à experiência desses três painelistas, né? Cada um aqui participou de forma diferente. Gustavo, no SESI, vivenciou ali
que as indústrias passaram, que a comunidade passou. A Carla, com a sua experiência, com a sua empresa, aí, presidente de sindicato, também com seus trabalhadores. E o Fernando aqui com a solidariedade da Sanofi, né, não estava lá, mas foi assim, teve um papel atuante, forte, nesse cenário aí de emergência climática. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria mostrar somente um slide que está no protocolo. Vou pedir para colocar esse slide. O que a gente está falando aqui de inundação, tá? Deixa ele colocar aqui. Então, se a gente for olhar a série histórica que vai aparecer aí no slide, nós temos, esse é um desenho que está no protocolo, então vocês podem observar que inundações nos últimos 20 anos, em 2024, aqui são desastres, tá? Não são inundações simples. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um quantitativo quase similar de desastres por inundação do que acontecido em 2024. Tempestades, também a mesmo quantitativo, 106 em 20 anos, e em 2024 nós tivemos 147. E incêndios também ali quase o dobro, né? Então, esses 3 temas aqui, já estou dando spoiler, o primeiro foram as inundações. Nós teremos aí 3 protocolos nesse acordo de cooperação técnica, e aqui estão os temas em decorrência da sua importância. Mas, indo já para o Gustavo para falar aqui da experiência do SESI Rio Grande do Sul nesse cenário que foi, né, único e inusitado em 2024. Gustavo, fala um pouco como o SESI atuou junto às indústrias, à comunidade ali do Rio Grande do Sul, um pouco da sua experiência que você viveu isso aí durante tantos meses. Perfeito, obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação poder fazer parte desse painel tão qualificado, falando de um tema tão latente, né, que são os efeitos climáticos, né, sobre o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da própria indústria e o quanto isso afeta a saúde, né, das pessoas. O SESI segue uma orientação básica que é atender, foi uma falha minha aqui, que é gerar o cuidado das pessoas, né, e cuidar de quem cuida. Isso faz com que toda atuação que se busca de prover as soluções, acesso a soluções básicas como saúde e educação, passa a ser um braço estratégico do sistema indústria de garantir esse atendimento e o desenvolvimento da própria comunidade e o restabelecimento do setor industrial. Então, quando nós enfrentamos a situação climática no ano passado, nós propusemos aí um programa de atuação composto em 3 fases. E este programa ele foi viabilizado a partir da atuação do Conselho Nacional do SESI, né, que garantiu a sustentação a partir de 65 milhões de reais. Isso fez com que toda essa estrutura ela fosse devidamente viabilizada. As 3 fases elas foram da assistência, que foi de amenizar o sofrimento das pessoas. Essa etapa ela foi composta, então, por acolher, abrigar essas pessoas. Chegamos a atuar com 2.600 pessoas dentro dos abrigos, onde essas pessoas foram atendidas com respeito, com cuidado humanizado, tendo acesso a serviço médico, serviço psicológico, porque a saúde mental foi o primeiro aspecto totalmente afetado, né, neste momento, e toda a parte de acompanhamento e orientação depois do retorno das suas casas. Além disso, foram doadas 99 mil cestas básicas, porque nós estávamos sofrendo total desabastecimento, né, das estruturas, e a gente precisava garantir que essas pessoas fossem providas, né, no básico, que seria alimentação e também materiais de higiene. A segunda fase, que foi a fase do reestabelecimento, justamente dentro dos princípios de atuação em saúde e educação, se garantiu uma força máxima para poder sustentar esses serviços sendo executados. Lembrando que de abril a maio, que foi quando a enchente assolou o estado, a parte da saúde ela ainda entra numa fase das síndromes respiratórias, né? O início do inverno, o início do frio, e naturalmente isso já promove
por vezes, um colapso do sistema básico de atendimento. Então, nós organizamos estruturas móveis, né, a partir de tendas, a partir de unidades móveis. Foram 93 unidades instaladas em municípios estratégicos, garantidos a partir da articulação com a Secretaria do Estado, que foi a grande articuladora, fazendo garantia de que o acesso fosse a quem mais precisava naquele momento. E claro que tudo isso não se faz sozinho, né? Então, assim, sempre com apoio, apoio de prestadores de serviço, apoio de suprimentos, também de insumos como medicações. E essa estrutura, ela foi responsável por gerar mais de 420 mil atendimentos de saúde ao longo dos meses que seguiram. Junto com isso, não basta só fazer o atendimento imediato, é como tu torna e recupera as estruturas que foram comprometidas. Então, se começou um trabalho de mapeamento e identificação das unidades estratégicas, tanto de saúde como escolas, e a partir disso nós auxiliamos nessa recuperação. Então, ao todo, foram mais de 100 unidades básicas de saúde recuperadas a partir da doação de equipamentos médicos e odontológicos, e toda a parte da educação, que supriu a recuperação de 200 escolas, fazendo com que as crianças também pudessem voltar a um ambiente seguro, né, e pudesse dar conta ou limitar um possível déficit de aprendizagem. E por último, né, a fase da reconstrução, que é a terceira fase, é uma fase que ela segue em andamento, né, então é importante, o efeito que se teve no ano passado vai levar ainda, né, um tempo aí para conseguir fazer essa recuperação. Seguimos muito forte em um dos municípios mais afetados, que é o município onde, né, a diretora Carla reside, né, que é Eldorado. Nós temos um projeto ali que se chama Eldorado Resiliente, um trabalho combinado de saúde e educação na recuperação das escolas, no apoio psicossocial, tanto para a rede de alunos como rede de professores, que isso segue, né, muito afetado. Toda a atuação de doação de unidades móveis preparadas para o enfrentamento dessa estrutura. Então serão 7 unidades móveis sendo doadas para o governo do estado, já equipadas, né, para situações como essa. O protocolo, né, de alguma forma, ele adere, né, essa etapa do programa, sendo um grande legado de aprendizado e acima de tudo, que a gente garanta a construção e esses registros para que a gente não passe pelo que a gente passou sem o conhecimento aprendido, né? E além disso, também a entrega de um aplicativo, né, uma solução tecnológica que vai ajudar a própria sociedade a fazer o monitoramento e ter uma atuação mais rápida e preventiva em relação a situações como essas que a gente enfrentou. Maravilha. Obrigada, Gustavo. Mas além da atuação do SESI, nós tivemos aí muitas empresas, né, que participaram com doações, empresas que não estavam lá no Rio Grande do Sul, como é o caso aí da Sanofi, mas a Sanofi foi além, né? Ela não só doou, mas ela organizou todo esse processo que fica de legado, inclusive está no documento aqui, né, para próximos eventos como esse. Então eu queria, Fernando, que você falasse um pouco como foi essa atuação da Sanofi, articulação com o poder público, toda a logística que vocês providenciaram para que, né, as doações chegassem no lugar certo. Então, passo a palavra para você. Muito obrigado. Prazer estar aqui com o Gustavo e a Carla também nesse bate-papo. Ouvindo o Gustavo, eu fico até meio paralisado, porque muitas vezes a gente tem uma perspectiva da crise, da emergência, mas não tem a profundidade de quem está lá, de quem vive e de quem fica depois que a gente sai. Então a gente está passou um ano, Gustavo, mais de um ano já. Abril para maio. Abril para maio, 1 ano e meio. E tudo aquilo que o Gustavo trouxe, que ainda está em processo demonstra o tamanho, a magnitude daquilo que a gente está tratando aqui. Para a gente da Sanofi, que foi um participante dessa calamidade, é uma honra fazer parte dessa discussão e desse protocolo, pelo fato de que a gente entende que realmente é um documento crítico, talvez até histórico, e que vai fazer com que o Brasil esteja mais preparado para novas
novas situações que a gente espera que não aconteçam, mas se porventura acontecerem, que as comunidades estejam prontas e a sociedade esteja pronta para enfrentar. Bom, a Sanofi entende que existe um papel estratégico da indústria farmacêutica em todo esse processo. Nós vivemos um momento de frustração nas primeiras 2 semanas, pelo processo em si de doação, que é muito complexo para uma empresa como a nossa. A gente tem diferenças regulatórias e de compliance que nos obrigam a fazer um trabalho bem pesado, bem intenso nesse processo. Mas para nós a experiência foi um exemplo concreto desse papel estratégico, né? Considerando planejamento, cooperação e solidariedade, eu diria solidariedade na prática. A gente viu no início, logo após as primeiras imagens e mensagens sobre a emergência, sobre a inundação e o ocorrido, um grande número de empresas, pessoas físicas se movimentando violentamente em direção ao Rio Grande do Sul. O que é lindo, o que é maravilhoso, que mostra a beleza do povo brasileiro, do coração do povo brasileiro, mas gera ao mesmo tempo uma complexidade para a comunidade gerir tudo isso de forma descoordenada, como foi chegando, e ainda meio sem tempo de identificar as reais necessidades espalhadas por centenas de municípios impactados. Então, a Sanofi acumula aí algumas décadas de experiência em emergências climáticas e humanitárias em torno do mundo. A gente se vê como parceiro estratégico, sim, do poder público, não só no dia a dia, para tudo aquilo que está relacionado à saúde, mas para situações críticas também, por essa experiência. E por ser uma empresa global, a gente tem plena consciência das nossas limitações. Como, por exemplo, essas que eu citei agora, regulatórias, compliance, algumas regras extremamente rigorosas e protocolos internos que não servem mesmo para todos os países. A gente precisa adaptar. Nós estamos presentes em mais de 170 países, então para participar dessa realidade em todo o mundo acaba sendo um desafio. Por isso a gente precisa de processos bem estruturados, a gente precisa de uma governança muito robusta para poder fazer com que as coisas realmente aconteçam. No caso do Rio Grande do Sul especificamente, o que acho que essa ação nossa exemplifica foi essa capacidade de mobilização rápida que a gente conseguiu ter dentro dos nossos parâmetros, aí entre o primeiro e o segundo mês, em plena coordenação com a Secretaria de Saúde Local, com o próprio Ministério da Saúde, mas a Secretaria de Saúde Local foi um pilar crítico para esse processo e resultou em mais ou menos um pouco mais de 8 milhões de reais de doação de medicamentos, muito bem coordenado, com a Secretaria alcançando 450 municípios que foram impactados e um cálculo inicial de 2 milhões de pacientes beneficiados com essas doações. Maravilha, Fernando, maravilha. Escutando aqui o Gustavo e o Fernando, né? E me lembrando, ontem nós vimos o lançamento do filme Quando a Água Baixar, que é um filme emocionante, aí realizado em parceria com o Conselho Nacional do SESI, que retrata exatamente a emergência climática do Rio Grande do Sul. Quem não esteve lá, é difícil, né? É o que o Gustavo, né, e os colegas do Rio Grande do Sul sempre falam, é difícil a gente ter a dimensão de quem viveu tudo isso. E a Carla é uma empresária, né, de Eldorado do Sul, passou por tudo isso com seus trabalhadores, com a sua empresa, né, tendo que atender aos trabalhadores, colocar a empresa dela voltar a funcionar, né? Então eu já vou passar para você, Carla, você que vivenciou isso ali na prática, né? Conta um pouco da sua experiência, que está retratada aqui no protocolo. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Eu tenho uma padaria e antes da enchente nós chegamos a ter 63 funcionários. É uma padaria lá no município de Eldorado do Sul, bem divisa com Porto Alegre, rodeada por todos os rios. Foi o município mais afetado.
e se é que se pode dizer que teve algum menos, né, próximo a nós. Mas sou também presidente do Sindipã do Rio Grande do Sul. E nós nunca imaginávamos passar por isso. Hoje as pessoas entram na padaria, ficamos 61 dias de portas fechadas. Os primeiros 10 dias, a água ela chegou a 2,30 metros dentro da padaria, né? E eu tenho uma casa ao lado que tem 2 pisos e eu consegui abrigar 20 pessoas na minha casa. Dentre elas, muitos idosos. Como nós tínhamos tido uma prévia de enchente em novembro, muitas pessoas lembraram da minha casa em cima, e quando a água começou a subir, nós ficamos com a padaria aberta até às 7 horas da noite, normal, com a água na calçada. Lá pelas 11 da noite chamei a Defesa Civil, que antes só conseguiu chegar às 11 da noite porque não tinha transporte. Eles tiveram que pedir um ônibus escolar para chegar até a padaria. E aí eu cortei energia, porque na época nós tínhamos um gerador e lá a energia não foi cortada no município. Quando eu fui desligar das tomadas, as máquinas e os equipamentos, a gente levava leves choques. E eu resolvi então desarmar o gerador e encerrar com a energia elétrica. E eles vieram no escuro, né, com aquelas lanterninhas, levando tudo que fosse refrigerado e que coubesse dentro do ônibus, né? Isso era 11 e pouco da noite. Ao lado eu tenho quem iniciou a padaria, o seu Zeferino e a dona Zulma, né, meu sogro e sogra, com 80 e poucos anos, levantando as coisas. Essa cena, gente, as pessoas com 80 e poucos anos, e eu dizendo, vamos lá para casa, vamos lá para casa. E eles diziam, não, a gente precisa levantar, daqui a pouco para de subir a água. E daqui a pouco para de subir a água é o que todos nós imaginávamos, né? No outro dia de manhã, a água batia aqui. E eu entrei na padaria, eu fui com calça jeans, tênis, normal, porque tu não tinha ainda aquelas roupas que a gente usa, né, na enchente. E aí foi o dia que eu mais chorei, me engasguei. E depois eu disse, bom, chorar não vai nos ajudar. Eu com 20 pessoas na minha casa, 3 cães, inclusive um da rua que foi chegando, e quando viu ele estava lá, me lembrei da história ontem, né? Os meus eu coloquei lá em cima, do outro lado, na churrasqueira, e o cãozinho que veio da rua ficou na minha casa, porque ele foi subindo a escada e acabou ficando ali. Tinha uma vovó de 93 anos, com Alzheimer. Ela olhava pela janela e ela dizia assim, nossa, que rio mais grande. E ela foi resgatada da minha casa, depois de 10 dias, o pessoal veio com um helicóptero para a sala e quando soube que ela tinha 93 anos, desistiu. Eu até brinquei, pode levar ela, assim, ela vai adorar, porque para ela está sendo uma festa. Ela dizia, nossa, olha que rio, daqui a pouco passava um porco, que era um saco de lixo, para ela era um porco, né? Mas ela acabou saindo de barco até a BR, isso dá 1 quilômetro mais ou menos da minha casa. Lá em cima da BR tinham mais de 2.000 pessoas quando começaram os resgates, né? O meu sogro e minha sogra ficaram das 7h30 da manhã, quando saíram lá da minha casa, até às 6 da tarde, quando conseguiram ser transportados, na chuva e no frio, né? Então, e aí os meus funcionários, nós, todas as enchentes que passávamos, éramos acostumados a ajudar, fazer muitos pães. Na enchente de novembro, o exército parava lá na padaria, fechada a padaria, com água ao redor, mas nunca havia entrado, né? E dessa vez, nosso maquinário ficou todo inundado, embaixo d'água. Nossos equipamentos, nosso estoque, a câmara fria veio abaixo. E depois de 25, 26 dias, quando nós conseguimos retornar, chegamos, não tínhamos luz, não tínhamos água, não tínhamos alimento e tínhamos que retirar tudo lá de dentro. Quando eu abri a porta, eu entrei e o meu filho estava na época fora, e é meu sócio, ele estava na Espanha e ele acompanhava pelas câmaras até que tinha energia elétrica. Eu disse,
Thales calcula a rescisão de todos os funcionários, vamos demitir todos, porque nós não vamos conseguir reabrir. Pelo menos eles vão ganhar o seguro-desemprego e vão conseguir, né? E fechei a porta e virei as costas, gente. E aí, depois, com toda a ajuda, né? Veio ajuda de todo o Brasil. Eu tive no final de semana na minha casa 4 pessoas que eu não conhecia, 4 homens que dormiam no chão. Eles traziam colchão, eles traziam água, traziam gás, faziam comida. E eles ligavam e diziam, você quer ajuda? Quero. E tu não conhecia ninguém. Então, assim, foi uma resposta de solidariedade enorme, né? O que a pandemia nos separou, a enchente nos uniu, né? Se é que se pode tirar alguma coisa de bom. Sempre há, né? E o retorno, então, se não fosse com toda essa ajuda citada aqui, e esse protocolo que hoje eu vejo num livro, né, aqui encadernado, né, e ontem à noite eu tive a oportunidade de olhar e ver o quanto muitas pessoas trabalharam para que a gente fosse ajudado, né? E como é importante todo esse sistema e toda essa integração entre a indústria, né, entre os S's, entre o SESI, que papel importante. Foi, gente, assim, ó, a nossa esperança ressurgiu quando a ajuda começou a chegar, mas eu não imaginava toda essa estrutura montada, sabe? Então eu acho assim, ó, nós somos pessoas que estamos engajadas, eu no sindicato, vocês no sistema, no governo, né? Como é importante haver essa integração entre a gente, né? Porque a ajuda chegava, mas ela chegava no município, mas como é que ela chega lá na ponta? Lá naquela casa onde a pessoa ainda está rodeada de água, né? Então eu acho que nós tiramos uma grande lição, um grande aprendizado, né, com isso. E esse protocolo, nossa, ele vai ser muito útil, eu imagino, por muito e muito tempo. Ai, Carla, obrigada. Escutando a Carla falar, da vontade da gente continuar, né, perguntando aqui. Se vocês me permitirem, eu posso seguir com a pergunta para ela. E aí eu volto aqui. E fala um pouco como foi retomar tudo isso, né? Porque você falou com relação ao maquinário que estava ligado, ter que desligar. A gente fala um pouco de plano de emergência, né? Que as indústrias fazem plano de emergência, mas muito pensando em áreas de tancagem, incêndio, né? Inundação, né? Pouco se vê. E vocês voltaram, né? E como foi esse retorno? Como foi voltar a operar, voltar a produzir? Pois é, nós pensamos então, o que nos moveu a voltar, né? O município de Eldorado do Sul tem 30 e poucos anos, é um bebê, né? Nós nascemos, a padaria tem 40 anos lá, né? Todos os nossos funcionários são moradores de Eldorado do Sul. E nós não podíamos contar com eles para nos ajudar, né? Nós tínhamos que ajudá-los. E aí a ajuda veio, né? Os ranchos foram muito importantes, muito importantes. Água, gente. Chegava o caminhão de água, a gente colocava na escada, né, da minha casa, deixava o portão aberto, passava-se assim, ó, meia hora não tinha mais nada de água. O pessoal já ia passando e ia levando. E aí nós pensamos, a nossa responsabilidade como empresa, né? Quantas famílias? Mais de 50 funcionários ali, suas famílias dependendo de nós. E aí eu e meu filho tomamos a decisão de retornar. E aí começamos a retirar tudo fora. Para vocês terem uma ideia, nós retiramos da câmara fria toneladas de produto. Nós temos muitos produtos congelados. E tinha os queijos que eram embalados a vácuo, né? Quando a gente colocava tudo para a rua, sem contar em quase 1 tonelada de farinha com polvilho junto, que a gente faz muito arroz, passavam as pessoas, porque as pessoas ficaram desnorteadas. A comida chegava nas marmitas, mas tu não sabia qual era o ponto de entrega ainda, né? Não tinha todo dia vai ser aqui nesse mesmo horário. As pessoas começaram a pegar as peças de queijo e comer. Abrir, cortar o meio, e a gente dizia, não pode, tá? Gente, isso aqui ficou embaixo d'água. Não, mas no meio tá bom, sabe? É inacreditável. A gente hoje olha para trás e não imagina, né, que tenha passado por isso. Mas, como eu disse, nós, com a ajuda do Senai, conseguimos recuperar muitas máquinas e muitos equipamentos, né? O nosso gerador que ficava no chão, agora ele está a 3 metros de altura, né? Numa base.
Então, já foi uma das medidas que a gente tomou. Não conseguiram arrumar o gerador nas empresas que a gente mandou. O Senai veio também olhar. E no projeto Recupera RS foi muito importante. Foi nos dada ajuda integral para o conserto do gerador. Porque a gente pensa, não, gerador é a última coisa, né? Quase não tem faltado luz, então não vamos precisar. Gente, faltou luz, nós reabrimos 2 de julho. A enchente foi em maio. 2 de julho nós reabrimos a padaria. Dia dos Pais, véspera, é um dia de muita venda, de tortas, de pãozinho para fazer o churrasco, né? No sábado à noite, véspera Dia dos Pais, falta luz. Nós não tínhamos o gerador, porque o gerador foi colocado lá na última da lista, né? E o que acontece? Nós não conseguimos abrir a padaria no Dia dos Pais, o município inteiro sem luz. Nós perdemos todas as tortas, ninguém foi lá buscar porque também não tinha luz na sua casa, não, foi um caos. E aí a gente viu a importância de ter o gerador, né? O que aconteceu? O Senai, através do projeto, nos possibilitou integralmente o conserto. Então a gente viu como é importante, né, essa ajuda vinda e direcionada. E como é que a gente soube disso? Através do sindicato, né? Estando no sindicato, a gente teve acesso à informação e pôde utilizar, então. Muito obrigada, Carla. Fernando, assim, a Sanofi foi essencial nesse processo, a gente escutou aqui você falando, mas para futuras situações, né? Como é que você vê aí o papel da indústria farmacêutica, setor público, privado, articulando para que em situações futuras a gente tenha uma celeridade, uma eficiência, eu não digo nem eficiência, porque eficiência nós tivemos, mas uma celeridade maior na resolução dessas situações? Excelente pergunta, e eu acho que isso se conecta diretamente com a experiência que a gente adquiriu em mais essa situação, e acaba sendo um aprendizado cujo objetivo é multiplicar através desse protocolo e através da união das nossas forças, da iniciativa privada, do Ministério da Saúde de uma forma mais ampla, das secretarias de saúde. Um pouquinho antes desse encontro, eu estava conversando com o Gustavo e a gente falava, e com o Emanuel também que está aqui, a gente falava da importância das comunidades que estão mais à beira do risco, porque não são todas que estão na mesma estratificação de risco. Nós temos hoje no Brasil 14 possíveis elementos de emergência que atingem o nosso país. 14. Inundação é um deles. E dentro desses existe uma estratificação, se não me engano, o Emanuel que me compartilhou, em torno de 60 municípios, que são 60 regiões que estão mais expostas. Então, é essa combinação de elementos que a gente tem que capturar, fazer igual foi feito aqui pelo SESI, pelo Conselho Nacional do SESI, por todos os envolvidos, para que a gente possa transformar isso em elemento prático de resolução. A cooperação, no nosso caso, na nossa experiência, ela gerou importantes lições, vamos dizer assim. Embora a gente tenha experiência grande dentro da companhia, que a Sanofi é muito engajada em todos esses movimentos, cada experiência é uma nova experiência e traz elementos muito ricos, que vão gerando com o tempo, eu diria, sustentabilidade nas parcerias público-privadas. Esse é o elemento principal. No caso do Rio Grande do Sul especificamente, a gente listou pelo menos 3, que inclusive a gente falava um pouquinho antes hoje também. Em primeiro lugar, a estruturação da parceria. Existe um primeiro momento, um primeiro passo, que é a definição clara de papéis e responsabilidades daqueles que estão envolvidos. Cada um tem que entender para que ele está ali, o que ele pode fazer ali, e se deter naquela responsabilidade que foi a ele direcionada. Não adianta querer ir além, porque senão vai gerar confusão. Senão vai gerar exatamente o que a Carla gerou. A gente não sabe como chegar na ponta, Carla. E se não houver essa coordenação muito bem feita, e aí eu já pulo para o segundo ponto, se não houver essa coordenação muito bem feita, nós não vamos conseguir a eficiência necessária.
E o segundo ponto é gestão de recursos. É necessário haver, digamos assim, um responsável central, um coordenador central, um masterchef que vai definir para onde vai cada coisa. Porque eu posso ter boa intenção e ter um monte de ideia, mas se não houver essa centralização na coordenação, nós não vamos conseguir a eficácia na atividade. E por fim, tem um elemento chave em todo tipo de calamidade que a gente participou até hoje, que é o elemento logística, que é o elemento distribuição. E quando você junta parceiros, você tem competências de todos os lados. Só que é preciso entender qual é a expertise da Secretaria de Saúde. Qual é a expertise da Sanofi? O que eu consigo fazer chegar até onde? O que a Secretaria de Saúde consegue fazer chegar até onde? Então, esses 3 elementos de coordenação, eu diria, são os mais importantes nessa experiência que a gente teve no Rio Grande do Sul, eu diria, para ter sucesso na nossa missão, na nossa empreitada. E mais uma vez, eu tenho que reconhecer aqui o papel central da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que cumpriu o seu papel, que coordenou os 3 elementos do jogo naquele momento e soube com maestria nos direcionar para o lugar correto. Então, só para ter uma ideia, pessoal, a gente não juntou o que a gente tinha de medicamento disponível na Sanofi e mandou. A Secretaria de Saúde fez uma lista, olhando para os municípios, do que precisava, o que estava faltando e onde. E através desse direcionamento, a gente pôde voltar para dentro da indústria, fazer um esforço brutal para capturar ou produzir, se não estivesse pronto, para que a gente pudesse entregar de forma fragmentada, de acordo com a orientação da Secretaria de Saúde. Então, esse foi o aprendizado principal, eu diria, nessa experiência. Obrigada, Fernanda. Falando aí um pouco de coordenação e de saúde, né? O SESI tem uma atuação forte na área de saúde. Mas é claro que numa situação de emergência dessa, tudo foi diferente, né, Gustavo? E assim, vocês atenderam pessoas em tendas, em lugares inusitados, uma atuação forte em promoção da saúde mental, né, como a Carla bem falou. Eu queria escutar um pouco dessa experiência, como foi atuar em saúde numa situação como essa, e atender pessoas, principalmente com relação à promoção da saúde, utilizando atendimento remoto, telesaúde, que foi o que vocês fizeram. Perfeito, Kátia. E acho que esse é o grande ponto, né? A gente traz princípios norteadores para isso, que é a agilidade, a flexibilidade, né? Então, a atuação em parceria, né? A própria transparência com qual a gente atua, porque em situações como essa não tem receita de bolo, né? Então, tu precisa fazer uma rápida identificação de qual a condição que aquele município ou aquela comunidade ela está exposta, atuar junto com os entes públicos, seja municipais ou estaduais, e aí sim conseguir levar aquilo que melhor atende para aquela situação. Então, por vezes, nós tínhamos que deslocar unidades móveis, e essas unidades móveis elas tinham a condição de permanecer durante o dia, mas precisavam ser recolhidas, porque ainda eram áreas de risco, né? Porque a gente viveu aproximadamente 60 dias com tempos de muita instabilidade, né? As 3 fases que nós mencionamos, né, que eu falei um pouquinho na minha fala antes, elas não aconteceram de forma sequencial. Acho que isso é importante trazer, né? Nós tivemos locais do estado em que a água subiu e poucas horas depois baixou, e aí tu já via por uma reconstrução, por um restabelecimento. Tivemos locais que a água permaneceu por 30, 40 dias. E o ponto da saúde, que o grande desafio é tu levar o atendimento aonde a pessoa está. Porque essa já é uma estratégia, inclusive, do posicionamento das unidades básicas de saúde. Elas já estão postas próximas da comunidade para conseguir garantir a adesão e o acesso dessas pessoas. Então, vamos levar agora para um cenário em que, inclusive, o modal logístico está absolutamente comprometido. Como é que essas pessoas vão acessar? E como eu referi antes, ainda sobre novas doenças que surgiram a partir do processo da enchente,
entre elas especialmente a questão do adoecimento mental, mas também as questões das síndromes respiratórias. Então nós tínhamos uma diretriz básica do atendimento multidisciplinar. Então sempre composto, né, um time por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Então aonde a gente estivesse, nós não abríamos mão dessa estrutura. E claro, sempre levando de uma forma complementar ao que o município. A gente tinha muito cuidado para não desperdiçar recursos. Então se o município por vezes tinha a equipe de atendimento e ela só não tinha a estrutura, não tinha por que nós designarmos equipe para estar lá. Então a gente acabava, né, focando o esforço da equipe em outros locais que por vezes tinha a estrutura e não tinha digamos, toda a equipe. E aí o grande ponto é, a tecnologia precisa, né, acima de tudo, ser utilizada para universalizar esse acesso. Então, desde o primeiro momento, né, muito com o apoio do Departamento Nacional, Emanuel, Catiana, articular, a gente conseguiu liberar todas as nossas plataformas de teleatendimento para conseguir oferecer isso também para o trabalhador. Porque, por vezes, a gente está limitado aos locais em que aparentemente foram mais afetados, mas nós também temos os locais em que as pessoas foram direcionadas. Então, isso garantia, né, um acesso rápido e contínuo a toda essa estrutura de suporte. Agora, o que o Fernando sempre reforçou, essa coordenação, ela é fundamental, porque na melhor das intenções, por vezes, tu direciona de uma forma rápida, né, para quem mais pede, mas não necessariamente quem está mais articulado, né, e está pedindo é quem mais precisa, até porque os municípios que mais foram afetados simplesmente foram desarticulados na sua estrutura de comando. E aonde foi que o papel da Secretaria do Estado foi fundamental por esse resgate. Então, acho que esse é um ponto super importante. E, por fim, só as questões de acesso básico, né, dentro do modal logístico, é a questão da velocidade, né? Quem não tem acesso, não tem uma semana para esperar, né? Então, em algum momento, vamos comprar a cesta básica. De repente, não existe cesta básica no mercado. Então, vamos montar a cesta básica, e a gente virava 24 horas montando cesta básica para que no outro dia, cedo da manhã, essas cestas básicas pudessem estar sendo interiorizadas e pudessem chegar para essas famílias. Eu acho que a Carla não destacou, mas quando ela mencionou do apoio dos seus colaboradores, 100% perderam tudo, né, Carla? Então, acho que esse era o tamanho da complexidade que a gente enfrentou. Obrigada. Tanto o Fernando como o Gustavo falaram aqui em coordenação. E eu me recordo que na época, né, da emergência, muitos profissionais do SESI queriam ir para o Rio Grande do Sul para ajudar, né? E ligavam para a gente, não, eu quero ir atender enfermeiras, psicólogos, médicos. Tá ali o Cláudio, quase que o Cláudio também vai para lá. E essa coordenação foi importante, né? Conversava com o Gustavo, com a Letícia, que são executivos de saúde, falava assim, não venha, porque a gente está aqui com várias planilhas, né? E com profissionais indo para determinadas localidades que precisam. E se a gente receber outros profissionais aqui, isso aí, né, não vai contribuir com esse atendimento e vai, né, acabar piorando a situação. E o estabelecimento de protocolos de atendimento foram fundamentais. Perfeito. Né? Então, assim, tu está trabalhando com vários profissionais que estão ali se voluntariando. Então, tu ter uma orientação de como proceder a cada situação, um padrão, isso era fundamental. Então, essa velocidade deste desenho, isso foi, eu acho que esse é o grande aprendizado de todo o processo, é o que a gente busca um pouco retratar, né, aqui no documento. Então, assim, ter regras, ter orientações, porque isso também garante a segurança dos usuários e dos próprios profissionais, que isso é fundamental. Gustavo, às vezes o voluntário na hora errada acaba atrapalhando, isso, né? Exatamente. E dando trabalho. Pois é. Mas a gente não pode, obviamente, desmerecer ou diminuir a importância, o valor, a beleza de tanta gente que tomou iniciativa. Eu vi pela televisão, eu não estava lá, o pessoal pegando o barquinho próprio, saindo, atender as pessoas nas casas, como podia, sem orientação nenhuma, sem coordenação nenhuma no primeiro momento. Tenho certeza que vidas foram salvas,
através... Sim. Mas a hora que a coordenação entra e os voluntários estão preparados, sabendo dos protocolos, por isso que eu acho importante... Fica bom. Desculpa, estou eu falando aqui. Por isso que eu acho importante olhar para frente e focar na necessidade da preparação. E a preparação justamente para as comunidades dessas regiões, como o Gustavo falou agorinha, né? São várias áreas da comunidade que precisam estar engajadas. Profissionais médicos, serviços médicos, tem uma imensidão e essas áreas elas precisam ser preparadas. E eu tenho certeza que esse documento, isso que está sendo lançado hoje, vai fazer a diferença na vida dos brasileiros daqui para frente. Já que você comentou, Fernando, eu vou passar para você e depois eu volto na Carla para ela falar um pouquinho mais sobre essa atuação dos sindicatos, que eu acho que foi importante. Mas aí, olhando para frente, como é que a indústria farmacêutica vem se preparando frente às mudanças climáticas? Aí o setor industrial, queria escutar um pouco. Não, sem dúvida. Eu falei agora há pouquinho que a Sanofi está profundamente envolvida nas crises climáticas e humanitárias ao redor do mundo, por estar presente em mais de 100 países, então isso acaba gerando muita oportunidade. Mas, olhando para os dados, e esses dados são relevantes, as crises climáticas, as emergências climáticas, elas vêm em grande parte da enorme emissão de gás de efeito estufa que vem mudando a nossa realidade. Então, vou dar um dado para vocês aqui, que eu tenho uma colinha boa que eu guardei para justamente trazer. 4,4% de todos os gases de efeito estufa do mundo vem do setor de saúde. O próprio setor de saúde, que quer ajudar nessa história, está produzindo gás de efeito estufa. E olha que interessante, desses gases do setor de saúde, 45% deles são gerados durante a jornada do paciente. E jornada do paciente compreende tudo que vive o paciente, desde o diagnóstico até o final do tratamento, englobando exames, procedimentos, cirurgia, internação, medicamento, o deslocamento do próprio paciente para todos esses eventos. Então, realmente, existe uma complexidade enorme nessa história. Eu puxo um pouquinho para a poluição de forma geral, especialmente a do ar, que só a poluição do ar está matando anualmente 6 milhões de pessoas a cada ano, a poluição do ar. Por várias causas, hein, gente? A gente pensa que é mais doença respiratória? Sim, doença respiratória com certeza. Doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, mas aí entra doença cardiovascular, diabetes, alergias, tudo. Então, existe um impacto muito grande da poluição que causa ou acaba agravando as doenças. Por isso que para a Sanofi, crise climática é crise de saúde pública, não tem como desconectar as duas coisas. E no nosso caso, a gente vem fazendo um esforço grande como organização global. Nós temos as nossas metas, desde o Acordo de Paris, bem estabelecidas, e a gente tem uma meta de emissão zero líquida, né? Emissão líquida zero de gás de efeito estufa para 2030, antecipando em 20 anos o que era a meta original. Nós temos feito, eu vou dar alguns exemplos, uma série de investimentos, por exemplo, em ecodesign dos nossos produtos, eliminando o plástico dos produtos, por exemplo, fazendo com que a produção desses produtos diminua gás de efeito estufa, utilização de água e diminua resíduo, ou gere resíduo que seja reaproveitado. Então, para te dar um valor mais global, existe um medicamento que é o mais utilizado no mundo para doença de pele, para dermatite atópica em todo o mundo, que é um medicamento nosso. Esse medicamento, nos últimos 5 anos, diminuiu em cerca de 57% a pegada de carbono, em quase 60%, ou melhor, 53%, em quase 60% a utilização de água. Um único produto.
Então, a nossa preparação, tendo em vista a nossa importância nesse ecossistema gerador de crise, ela vai por esse caminho. Os produtos hoje da Sanofi, 70% deles, e dos que virão, estão direcionados para as doenças que estão ligadas às crises climáticas. Então, nossos medicamentos tratam as doenças que, de alguma maneira, são potencializadas pelas crises climáticas. No Brasil, hoje, já 100% da nossa energia é renovável, não tem uso de energia que não seja renovável. Dos resíduos produzidos pela indústria e pelo escritório, que o escritório é grande, o escritório gera muito resíduo. Não imagina, né? Já estamos com 98% de reaproveitamento, quase 100%. Eu acho que até o ano que vem vai estar em 100% de aproveitamento. E a Sanofi hoje é a 10ª empresa do mundo mais sustentável, entre todas as indústrias. E a primeira na indústria farmacêutica. Então não é para fazer propaganda, mas é com muito orgulho. Eu estou há 24 anos trabalhando na Sanofi e tenho muito orgulho de dizer que é a empresa entre as 10 mais sustentáveis do mundo. Então, é dessa forma que a gente acredita, que a gente prepara o futuro. Crise climática é crise de saúde pública e a indústria farmacêutica, sim, tem um papel de protagonismo nessa história. A mensagem é gestão efetiva de aspecto, impacto ambiental e promoção e prevenção da saúde. Obrigada. Junto com a CNI, SESI, e SENAI e sindicatos, a gente vai longe nessa história. Maravilha. Já estamos terminando aqui, faltam alguns minutos, mas, Carla, eu queria escutar um pouco. Você falou da atuação aí, né? A gente falou muito de coordenação, você trouxe aí os sindicatos. Fala um pouco como foi essa contribuição, até para a gente depois fazer uma rodada aqui de encerramento dos sindicatos aí na sua empresa. Tá bom, gente, eu queria destacar a importância das federações, né? Os sindicatos estão nas federações. Como é importante a atuação do sindicato junto ao seu associado, né? E eu, quando eu tenho oportunidade, eu falo muito nisso, porque nós conseguimos ajudar um associado que estava a 400 quilômetros ali de Porto Alegre, como através da comunicação via sindicato. A ajuda chegou lá em São José do Rio Norte, que é lá na pontinha lá do Rio Grande do Sul, né? E esse associado que nunca tinha contato, dentro do sindicato, ali na federação em Porto Alegre, ele me ligou e disse assim: Carla, muito obrigado pela ajuda. Eu não imaginava que viria ajuda de tão longe, que a ajuda chegaria aqui, até nós. E isso com a rede, federação, sindicato, né? A Associação Brasileira da Indústria de Panificação também fez uma campanha nacional do Pão Solidário. Então, foi feito o Pão Solidário e vendido em todo o Brasil, e o dinheiro, a metade do recurso vinha para o Rio Grande do Sul, metade era para cobrir os custos. Vendia R$10 o pão, R$5 ficava para a padaria que fez, isso lá no Acre, na Amazônia. O pessoal fazia o Pix para a Associação Brasileira e ela repassava para o sindicato gerir o recurso. Quem é que a gente conseguiu alcançar? O associado. Por quê? Porque era o que a gente conhecia, é o que a gente tinha contato, né? É o que fazia os registros e nos prestava contas para que a gente prestasse contas para a Associação Brasileira. Então, gente, a importância que é estar sindicalizado, estar ligado a uma rede que é que a tua indústria participa, né? A indústria de panificação, imagina quantas mil padarias no Brasil enviaram ajuda para o Rio Grande do Sul através de uma campanha que foi movimentada pela federação junto com a Associação Brasileira, né? Então, nos serviu isso de guia para os próximos, né? Que a gente tem muitos braços, basta se unir e dar as mãos. Obrigada. Já indo aqui para os encaminhamentos, antes de passar para todos vocês aí para fazer as considerações finais, eu vou pedir para colocar um slide onde a gente tem o QR Code do protocolo, né? Enquanto vocês falam e se despedem, então tá aqui. Aproveito para convidá-los hoje, às 17 horas, aqui nesse mesmo local, estande da CNI. Nós teremos aí a assinatura desse protocolo pelos atores que participaram e propiciaram a execução do mesmo. Então, nós estaremos com o ministro da Saúde, o presidente do Conselho Nacional do SESI e o superintendente nacional do SESI, Paulo Moll, assinando em conjunto esse documento tão importante.
né, e que o SESI certamente vai desdobrá-lo em capacitações, em divulgação, para que ele fique vivo e sirva aí para todas as empresas, trabalhadoras e trabalhadores. Rapidamente, Carla, suas considerações finais. Muito obrigada. Obrigada. Gente, só agradecer a cada um de vocês, porque cada um foi peça-chave, né, nesse entrelaçamento de nos dar as mãos e lutar pelo objetivo de que é ajudar, de colocar as pessoas em primeiro lugar. Muito obrigado, porque cada um, no seu lugar, ajudou muito, muito, e isso reverberou, por isso estamos aqui hoje, né? E quase que confraternizando, comemorando, né? Que passamos por tudo isso com a ajuda de cada um. Então é só agradecer. Obrigada. Gustavo. Também, né, da mesma forma, agradecer, especialmente, né, reforçando o Conselho Nacional, né, que teve um papel fundamental em todo esse movimento, né, o Departamento Nacional dando toda a condição, fazendo toda a articulação, e que disso tudo que a gente possa ter, né, nunca esquecer, assim, 3 pilares, cada vez mais usar a inteligência, usar a tecnologia para que a gente possa se prevenir, né, que a gente consiga pensar em estruturas mais resilientes, mais preparadas, porque por maior que seja o nosso esforço de mitigar os impactos ambientais, os fenômenos chegaram, né, com maior frequência e chegaram para ficar. E a terceira questão, né, que já a Catiana também trouxe, a partir do nosso grande aprendizado do protocolo, que de fato a gente faça o uso desse, o domínio desse, né, com muita seriedade, mantendo vivo, porque aí eu tenho certeza que estaremos muito mais maduros, né, daqui para frente. Então, só agradecer o espaço. Obrigada. E pela ajuda de todos. Obrigada, Gustavo, Fernando. Obrigado. Interessante, né, porque a consideração final nas sessões, ela sempre tem um teor técnico, né? E esse elemento, ele é tão emotivo, tão emocional, que a gente não pode terminar sem fazer agradecimento, e tem que agradecer mesmo. Porque quando a gente olha para trás, eu quase chorei ouvindo a Carla fazer o primeiro depoimento dessa sessão, que é muito poderoso, né? Mas quando a gente olha para frente, a gente tem que lembrar, né, Gustavo? A gente tem que lembrar como foi que a gente conseguiu atravessar a crise, né? E ajudar o Rio Grande do Sul. Então, do nosso lado, eu primeiro tenho que olhar para dentro da Sanofi. Então, tem toda uma área de relações governamentais dentro da empresa. E todo mundo, eu vou ser injusto se eu falar que foi uma só, mas que fez um esforço brutal. A nossa diretora global de responsabilidade social corporativa está aqui, e ela veio para essa sessão de Paris, porque foi ela que ajudou a autorizar tudo que a gente queria fazer e fez em tempo recorde. E no que diz respeito à operação, eu não posso esquecer da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, do Ministério da Saúde, que foram os pilares principais para conseguir levar essa execução a cabo, de uma maneira que eu acredito muito boa. Uma frase: crise climática é crise de saúde pública. A gente não pode desconectar as coisas e esquecer isso. E a indústria, eu tenho certeza, eu estou falando da Sanofi, mas eu tenho certeza a indústria como um todo e as suas associações vão estar sempre do lado do Estado, do povo brasileiro, para tentar resolver as coisas da melhor maneira possível. Então, gente, em nome do SESI, eu agradeço, Fernando, muito obrigada, Gustavo, Carla, por compartilhar a experiência de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.